Contexto Geral entrevista a atriz e arte educadora Daniele Rodrigues. Daniele Rodrigues, eu sou atriz e arte educadora. Desde os 9 anos, na verdade, eu trabalho como atriz profissional. Eu morava no Rio de Janeiro, nasci em Curitiba, sou uma curitibana paranaense. E aí, aos 8 anos, me mudei para o Rio de Janeiro e, na sequência, teve um acontecimento que foi um impacto muito grande na minha vida e mudou para sempre todos os meus destinos. O Pedrinho e Narizinho, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eles tinham crescido, Rosana Garcia e Júlio César. E aí, precisava trocar esses atores e a Globo fez um trabalho pedagógico, inclusive, bem grande, assim, um movimento assim, de divulgação e de trabalho educativo no sentido de transformar esse momento menos traumático possível para as crianças telespectadoras. Como é que ia mudar essas duas crianças, né? Eles tinham crescido e precisavam mudar. Então a Globo fez um concurso em nível nacional e aí foram mais de 5.000 meninas concorrentes para ser a nova Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era o sonho de todas as crianças, né? Ser qualquer personagem que estivesse ali era o sonho de cada um, né? Ver, sentir, conviver. Enfim, aconteceu isso e eu fui uma dessas crianças que me inscrevi e aí foi uma sequência de testes e finalmente um belo dia lá no comecinho de 1981, eles me deram a notícia de que eu tinha passado em todos os testes, todas as etapas e seria a nova Narizinho. E minha vida mudou da noite para o dia mesmo, repentinamente. Eu achei que eu fosse entrar no reino da fantasia e entrei no reino do trabalho. Porque é trabalho, né? É trabalho. A Kombi da Globo, na época era Kombi, né? Me pegava na porta da escola todos os dias. E aí a gente ia para a Barra de Guaratiba, que era onde era gravado as principais cenas, as externas, que essa casa existe até hoje, e a cozinha e a sala. Então ali eram esses cenários internos, o interior, e gravava-se externamente também. Então todos os dias eu fazia esse trajeto durante 2 anos e foi uma experiência riquíssima. Importantíssima para mim, que me abre portas até hoje e que me liga desde esse momento ao trabalho do ator e da dramaturgia, ligado de alguma maneira à educação, já desde esse momento. E na sequência saí do sítio por livre e espontânea vontade, fiz esse pedido porque estava querendo aproveitar melhor a minha infância, que ainda tinha, e brincar com as amigas e etc. Mas aí vieram os convites em sequência e eu continuei trabalhando, porque também adoro trabalhar. E na sequência do sítio veio um convite muito especial, que inclusive nesse momento está ressurgindo na minha vida esse trabalho, que foi o Walter Avancini, que dirigiu a minissérie Anarquistas Graças a Deus, sobre um livro desse mesmo título, da autora Zélia Gattai, que foi casada com Jorge Amado, membro da Academia Brasileira de Letras, uma mulher incrível e que escreveu diversos livros de memórias e algumas obras também dirigidas ao público infantil. E eu interpretei a Zélia Gattai. Nessa época foi 1983, e seria uma novela de mais capítulos, mas aí com questões que fugiram ao controle da parte artística, eles decidiram encurtar, diminuir o número de capítulos e acabaram sendo 9 capítulos. Então, a única Zélia que existiu até hoje na televisão foi feito por mim, esse personagem, que é uma honra muito grande, também é um privilégio ter feito isso, por muitos motivos, né? Por ser a Zélia quem ela é e pela qualidade que teve essa obra. De direção e de atuação, em todos os sentidos, né? O Neila Torraca e a Débora Duarte eram os pais. E, nesse momento, eu também recebo a notícia de que a produção de um filme que está sendo rodado sobre a vida da Zélia, porque no ano que vem é centenário. São 100 anos de Zélia Gattai. Em 2 de julho é o aniversário dela. Coincidentemente, é também o dia do aniversário da cidade de Salvador. Então, será um ano bem especial para ela, que não é uma
que é uma paulistana nascida na cidade de São Paulo mesmo, mas que morou muitos e muitos anos da vida dela em Salvador. E aí, então, está sendo rodado um filme, um documentário, e eu fui convidada para participar, né? É uma honra, é uma alegria e estou ansiosa, aguardando esse momento e tudo que eu puder, assim, fazer no sentido de homenagear esta mulher nesse ano desse centenário, eu fico feliz em poder fazer isso. E aí, na sequência, bem junto com esse trabalho, coincidentemente, foi a primeira vez que eu vim para o Ceará, também a convite de um novo trabalho, que foi um filme dirigido pelo Daniel Filho, e eu fazia a Expedita, filha do Lampião e da Maria Bonita, no filme O Cangaceiro Trapalhão. Ainda na formação original, os 4 Trapalhões, e isso também foi em 83, na mesma época de Anarquistas, e foi quando eu conheci o Ceará. Depois que eu fiquei adolescente, aí eu fui viver novas experiências. Então, fui namorar, fui ter amigos, conviver mais. Então, minha mãe se mudou para o interior de São Paulo e eu pude, então, desfrutar um pouco desses momentos. E aí, voltei para São Paulo, um pouco mais... Engravidei aos 16 anos de idade. E no dia que eu fiz 17 anos, eu estava, assim, imensa, 20 quilos a mais. E no dia seguinte, eu faço aniversário dia 19 de junho, uma geminiana, um ascendente em Virgem, bem perfeccionista. E aí, no dia que eu completei 17 anos, no dia seguinte, minha filha nasceu, Natália. Natália, que também é da área, fez cinema em São Paulo, na FAAP, fez teatro no Célia Helena. E aí nasceu. E aí, logo em seguida, eu já morando em São Paulo, porque me casei e fui morar em São Paulo, comecei a estudar teatro. E aí fiz Antunes Filho, no CPT, que é o Centro de Pesquisas Teatrais, que é um processo intenso na vida de cada pessoa que passa por esse processo, por esse local, com a direção desse diretor único, genial e peculiar, Antunes Filho, cuja obra é, assim, das mais belas que esse país pode dizer que tem, né, na dramaturgia, no teatro, realmente é um gênio da linguagem teatral. Estudei no Teatro Escola Macunaíma, que no momento tive a sorte, na minha época, isso aí era 89, 90, eu tive a sorte de ter aulas com Antônio Araújo, que queridamente chamado pelas pessoas que convivem com ele de Tó, que é esse grande diretor de teatro também, teatro contemporâneo, e que montou, por exemplo, né, para citar um exemplo, o Livro de Jó. O Antônio Araújo foi a pessoa que dirigiu esse espetáculo que ganhou diversos prêmios, que era encenado numa ala desativada de um hospital, que é o Livro de Jó, e que lançou o Matheus Nastergalli, né? Então, tive essa honra também, essa chance, né, de trabalhar com o Antônio Araújo, ter aulas de teatro com ele. E aí fiz cursos, né, como todo ator interessado na sua formação, cursos de voz, de canto, de corpo, com Ana Kifuri, Fernando... Olha, trabalhei com pessoas muito boas, indo atrás, né, correndo atrás. E com 21 anos voltei para a Globo, a convite do Luiz Fernando Carvalho. O que dizer, né? O que dizer de Luiz Fernando Carvalho? Realmente, esse diretor de Hoje é Dia de Maria. Novela Renascer, foi a primeira novela dele, que foi essa que eu fiz, que foram os primeiros 9 capítulos, foi uma novela que tinha 2 épocas, duas etapas, né? As fases. Então, teve a primeira fase, que tinha a Fernanda Montenegro nesse núcleo, que era o meu núcleo de trabalho, que tinha o Bordel da Jacutinga. A Fernanda era esta figura que comandava o bordel, e eu e Síria Coentro, que é uma grande amiga minha atualmente, que está na novela aí 7 Vidas e acabou de estrear um solo, que ela ganhou um prêmio agora já de teatro com esse espetáculo, que é o Love, que foi quando a gente se conheceu. Então, nós formávamos esse núcleo e eu tive também esse privilégio de conviver com Fernanda Montenegro durante 3 meses, e com a direção do Luiz Fernando Carvalho. Então, foi, sim, um outro presente que eu ganhei na vida. Minha personagem era a Juliette. E, olha, não é demagogia, não é assim, eu sei que é batido e que é muito dito isso, mas não dá para citar sem mencionar a riqueza desse aprendizado com a Fernanda
ele não é só no âmbito profissional, é no âmbito pessoal também. Ela é uma pessoa, decididamente, é uma dama, uma mulher que trata da mesma maneira a pessoa que serve o cafezinho, as pessoas da técnica, a direção, a produção. Então, uma mulher assim que tem uma postura profissional e pessoal admirável, uma verdadeira aula, uma pessoa que está sempre num tom sereno, compenetrada, independente se os atores estão iniciando ou não, ela está sempre ali para colaborar com a cena. Então, assim, foi um presente, um aprendizado e um exemplo mesmo, um exemplo que não é sempre que a gente encontra, né? Nesse nível e com essa qualidade de trabalho e com essa singeleza e humildade de caráter, é uma beleza. E aí, fiz essa novela com o Luiz Fernando Carvalho, primeira vez que eu fiz um trabalho já entrando aí na vida adulta. E na sequência o Luiz também me chamou para fazer um remake de Irmãos Coragem. E aí depois, mais uma vez, aí eu fui de novo cuidar da família. Tive o meu segundo casamento e minha segunda gravidez. Aí fui morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí tive meu filho, Matheus Miranda, que hoje mora comigo aqui no Ceará, está fazendo música na UFC e faz parte desse projeto, que é esse trabalho que eu falei, que eu estou desenvolvendo agora aqui no Ceará, que se chama Encontro Marcado. Encontro Marcado é um projeto de arte e educação. Esse título é um trocadilho, é uma brincadeira com é um prefixo latim, conto, de contos da literatura brasileira. É um projeto de teatro que a gente montou um espetáculo com 2 contos da literatura brasileira. 1 hora de duração, meia hora para cada conto. Então, encontro é dentro do conto. E não deixa de ser um encontro marcado. É um projeto que circula pelo interior. A gente já fez algumas cidades do interior do Tocantins. Esse projeto foi contemplado com o edital da Funarte, o edital de circulação literária. Porque além dele ser um espetáculo de teatro, ele tem no conteúdo dele uma ênfase no incentivo à leitura, de diversas maneiras, tanto cenicamente quanto, por exemplo, na segunda ação do projeto oferece 2 ações. Esse espetáculo, com 2 contos, e a segunda ação do projeto é uma oficina de teatro para professores. O foco inicial do projeto é a rede pública de ensino, alunos e professores, basicamente do ensino fundamental, mas eu sempre brinco, parafraseando uma frase do Carlos Drummond de Andrade, que escreveu uma crônica sobre o livro, cujo conto, o segundo conto do espetáculo foi extraído dessa obra, que é um livro do escritor pernambucano chamado Luiz Jardim. E aí o Carlos Drummond de Andrade diz o seguinte: é um livro para crianças para toda sorte de crianças, inclusive as enrugadas e calvas. Então a ideia do espetáculo é mais ou menos isso, a gente não faz uma linguagem mastigada, infantilizada, digamos assim. A ideia do projeto, da encenação, da dramaturgia, a escolha que a gente teve aí na hora de montar o espetáculo, foi manter a sutileza, a reflexão, a linguagem do conto original, então nas palavras de cada um dos 2 autores. O primeiro conto se chama Fio Após Fio, é uma obra da Marina Colasanti, é um conto de fadas que narra a história de 2 fadas bordadeiras e irmãs, chamadas Nemésia e Gloxínia. Nemésia e Gloxínia é interpretada pela Solange Teixeira, que é uma grande atriz cearense, que acabou de ser contemplada receber aí o prêmio Carlos Câmara pelo conjunto da obra. Uma excelente atriz com um humor especial, único. Ela faz a Gloxínia, a Nemésia é interpretada pela Camila de Cavalcante, que também é uma ótima atriz, jovem, formada pelo Cefet, fez artes cênicas. E aí eu faço a Constância narradora narrativa da narração,
que é a minha personagem, que é a narradora, que conduz a dramaturgia do espetáculo. E tem o Matheus Miranda, que é meu filho, que faz a música ao vivo. Ele é um músico, e aí a gente tem essa cereja do bolo, que é poder contar com violão, com percussão e o canto, que ele tem uma... Eu sou suspeita, obviamente, mas canta muito bem o Matheus. Então somos 4 em cena e o segundo conto se chama O Brejo das Flores. O Brejo das Flores é a obra do Luiz Jardim e extraído de um livro que se chama Proezas do Menino Jesus. Então é uma brincadeira do Menino Jesus com seus amigos brincando de circo no Brejo das Flores. E assim, a gente tem uma felicidade também, a gente se preocupou com isso, focou em construir um visual, uma estética também muito bela para as crianças. Então, a parte de cenografia, adereços e figurinos foi feita pelo Marcelo Santiago, que é um cenógrafo e um artista plástico cearense também, que eu conheci logo que cheguei aqui no Ceará, e que tem uma obra extensa, e acho que a maioria das pessoas, de alguma maneira, já viu a obra do Marcelo, premiado e tudo. Eu também colaborei nessa parte dos figurinos, e também todos os desenhos do projeto, e um dos cenários foi pintado à mão por uma jovem artista também primorosa, que eu acho que vocês ainda vão muito ouvir falar, que é a Rosana Maporunga, que tem desenhos belíssimos no site do projeto. Quem quiser também se quiser visitar, tem todos os desenhos da Rosana que enriquecem muito o nosso trabalho. E o site do projeto é encontromarcado.com.br. Quem quiser, é só acessar. A gente tem também a página do projeto no Facebook. A Sônia Lage, da DHG, abriu essa página aí. A gente está começando, na verdade, essa comunicação com o nosso público. O nosso foco, o foco do projeto, como eu já falei, são os professores e os alunos da rede pública. Mas o projeto Chega na Cidade, ele é aberto ao público, a comunidade sinta-se convidada, né? Então, a gente circulou, em 2011, a gente fez 7 municípios com esse projeto pelo edital da Funarte. A gente fez a região do Cariri, Barbalha, Crato e Nova Olinda, que foi uma alegria imensa, porque a gente fez dentro da Fundação Casagrande, que é esse oásis no deserto, meu amigo Allenberg. Muito obrigada por sua parceria, nossa gratidão, e foi lindo estar em Nova Olinda. E é tão legal quando a gente vai nesses municípios menores, porque aí a gente coloca o carro de som circulando, então assim, a cidade toda fica sabendo. Você leva praticamente todas as crianças matriculadas na rede pública, salvo aquelas que não estão ali no momento, viajaram, não estão doentes, alguma coisa, mas em geral você consegue reunir durante o espetáculo uma grande quantidade de pessoas, de crianças e de professores. É muito legal isso. O formato, com algumas exceções, como foi na Fundação Casagrande, ele é para ser executado numa quadra esportiva, seja dentro de uma escola, e aí as outras escolas dos arredores da cidade são convidadas a participarem nessa quadra esportiva de alguma determinada escola, ou então na quadra esportiva de algum município, do próprio município, uma quadra da prefeitura, como é o caso agora que a gente está indo para Boa Viagem, nos dias 14 e 15, a gente vai estar em Boa Viagem fazendo o projeto. Então, a secretária de Educação ofereceu a quadra do município, que ela disse que é bem equipada, que é um ginásio esportivo bem interessante. Então, a ideia é essa, é transformar essa quadra num centro cultural naqueles 2 dias, onde vai acontecer 2 espetáculos, um de manhã e um de tarde, e uma oficina para os professores da rede pública. São 80 professores em cada oficina. A ideia é fazer um trabalho bem prático. Não é uma oficina teórica, é uma oficina prática. Quando eles ficam, a maioria das pessoas que se inscrevem, quando ficam sabendo dessa história que eu fui a Narizinho do sítio, a maioria tudo da minha idade, tudo da minha época, então eu fiz parte da infância dessas pessoas, e então gera um clima assim muito interessante, afetivo durante a oficina, eu mesma não sabia, até construir esse projeto e vivenciar isso, eu não sabia que tinha esse poder tão grande até hoje, mais de 30 anos depois, o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Porque os jovens de hoje não têm muito a dimensão.
do quanto foi importante e significativo na vida das crianças da década de 70 e 80. Porque não existia internet, não tinha computador em casa. Não existia TV aberta, TV a cabo, TV fechada, TV a cabo, só TV aberta. Então, era o único programa da televisão brasileira direcionado exclusivamente ao público infantil com aquela qualidade, a começar pela obra literária do Monteiro Lobato, que é um primor e não tem palavras, né? Todo mundo sabe o quão importante e representativo é a obra do Monteiro Lobato na vida de cada leitor que já passou por essas histórias. E aí, quando o Geraldo Cazé, que é o pai da Regina Cazé, criou esta proposta e apresentou isso, fez uma parceria entre MEC e Globo e conseguiu ter todo o apoio e tudo que fosse necessário tecnicamente, artisticamente, para desenvolver uma das obras mais belas que a televisão já teve, mais marcantes. E então, toda vez que eu compartilho essa minha experiência, essa minha passagem de vida, né, pelo sítio, é sempre uma coisa muito linda de viver, de sentir o carinho, a emoção, porque a pessoa lembra, nossa, eu morava com a minha avó, então eu corria nessa hora porque eu estava lembra da casa que ela morava naquele momento, naquela época da infância dela, remete assim a um momento muito especial da vida de cada um. E eu recebo esse carinho, essa alegria, essa gratidão, essa troca até hoje. Então eu sou assim uma pessoa privilegiada, né? Não posso dizer que não, porque é muito forte sentir isso e favorece esse momento que a gente está vivendo da oficina, que estão todas as minhas propostas de jogos dramáticos, trabalhos corporais, de aquecimento vocal, são todos aceitos com a maior alegria e isso favorece a oficina, né? O conteúdo que eu estou querendo transmitir. E a essência da oficina, que é esses jogos dramáticos e esse trabalho que é feito na prática, para que o professor tenha um pouco mais de instrumentos capazes de fazer ele ter uma comunicação mais eficiente com os alunos, seja no momento da contação de histórias propriamente dita, porque o foco da oficina tem essa ênfase na contação de histórias, e não necessariamente, porque o professor, para transmitir qualquer conteúdo que seja, qualquer história, geografia, é bom que ele tenha uma forma de se expressar criativa, atraente, comunicativa, que chame a atenção, que prenda o interesse do aluno. Então, para transmitir qualquer matéria, eu recomendo para os professores aula de teatro. Aliás, aula de teatro, fazer um curso de teatro, na minha opinião, e esse é o meu trabalho, desde o ano 2000 eu dou cursos de teatro para crianças, adultos, empresas, com esse objetivo, né, de facilitar a vida de qualquer profissional, de tornar a pessoa com mais capacidade de se expor, de se abrir, de interagir, de se comunicar com mais clareza. Então, eu vejo a ferramenta do teatro também para isso, e não só para formar atores profissionais que farão da sua vida, a profissão da sua vida, ser ator. Não necessariamente. Eu acho que o teatro é uma experiência que todo mundo pode viver e só enriquece em todos os sentidos. Eu sempre fui uma criança bem expressiva, comunicativa e tinha esse sonho de ser cantora, talvez até mais do que ser atriz no primeiro momento, cantora e atriz. E tinha isso em mim. E quando eu li, na verdade foi uma amiga minha da época no Rio, que me mostrou um anúncio no Globo, no jornal, dizendo que quem tivesse interesse, que podia se inscrever e com endereço e tudo que tinha que ser feito. E então, imediatamente, eu enxerguei aquela notícia como se ela fosse para mim. A sensação que eu tenho é essa, assim, porque a partir daquele momento eu tomei essa decisão, falei com a minha mãe que eu queria e que eu tinha que fazer esse teste, e aí ela foi dando uma enrolada e foram passando os dias e eu, em cima daquilo, acabei pegando uma pneumonia. E minha mãe é uma psicóloga,
tentou me convencer de todas as maneiras. Daniele, minha filha, isso aí é coisa para filho de artista. Veja bem, você está alimentando uma esperança que é muito provável que não aconteça. Tudo bem, eu entendo. Ela estimulava, não era que eles me cortavam, não. Meus pais sempre me estimularam. Meu pai é um cantor, um tenor, que foi da Camerata Antiqua de Curitiba. É uma pessoa muito ligada às artes, toca 5 instrumentos. Então, minha mãe é uma psicóloga, mas que também sempre teve a presença da arte na minha casa, sempre foi presente. Então, isso eu sempre tive estímulo. Mas era um momento ali, eu doente e ela tentando me convencer a não fazer, por achar, inclusive, que não seria uma coisa possível. Mas eu insisti. Quando chegou no último dia de entregar, tinha que entregar uma carta manuscrita. E aí a minha carta, inclusive, já tinha uma pequena ousadia, que deve ter me auxiliado, né? Porque no fim eu acabei ganhando. Mas eu dizia assim, quero muito ser a nova Narizinho. Na verdade, eu queria ser a Emília. Mas já que o teste é para Narizinho, não tem problema. Então, assim, eu fui sincera, eu fui bem sincera. E talvez isso tenha também contado positivamente, né? Escrevi essa carta e aí minha mãe falou, tudo bem, não vai ter jeito, me embrulhou toda, ainda chovia, me lembro disso, chovia no Rio de Janeiro, eu tinha 9 anos. Fomos, tiramos a foto, o fotógrafo nos entregou na mesma hora e fomos na porta da Globo deixar esta carta com esta foto. E eu nunca me esqueço também que me encontrei com o Tony Ramos nesse momento, foi inesquecível, assim, me deparar com o Tony Ramos nesse primeiro momento. E aí assim foi. Então foi uma iniciativa totalmente minha. Aí, engraçado, quando eu ganhei, né, passei por todos os testes, e aí quando eu recebi a notícia, aí então começaram uma sequência de entrevistas, Fantástico, jornais, programas de TV, foi uma sequência. E a entrevista do Fantástico, no final, a repórter... Eu tenho recentemente um fã, assim, que as pessoas vão entrando no Face e falando com a gente, aparecem coisas incríveis que eu jamais imaginei que eu pudesse acessar de novo. E tá lá essa entrevista, aparece meu teste de Narizinho contracenando com o Geraldo Cazé, que tá fora de cena. E aí eu falando, dialogando com ele, assim, e é a voz dele, do Cazé, que é emocionante. E aí, na sequência, a repórter pergunta, o que é que você quer ser quando crescer? Tanto para o Pedrinho, ele fala médico, e eu, quando ela fala para mim, eu falo cantora, atriz, um monte de coisa. Eu fico nervosinha e falo um monte de coisa. E não é que eu sou um monte de coisa. Eu realmente, sou produtora, sou atriz, dirijo esse espetáculo, não é o primeiro, então eu sou diretora. Escrevi um livro, já trabalhei como gerente de projetos culturais. Então, foi praticamente uma premonição mesmo. Ou então, a força da palavra, né? Chamei para mim aquilo que eu falei e é uma realidade. Eu realmente não sou uma cantora, é uma frustração que eu tenho, confesso. E nada impede que ainda aconteça, né? Tudo é possível. Dentro do processo teatral, mais ainda, né? A possibilidade. A fama na infância, essa questão de lidar com porque assim, como eu disse, minha vida mudou realmente da noite para o dia. No momento em que eu recebi um telefonema no Rio de Janeiro, dentro da minha casa, Daniele, aqui é o Geraldo Cazé, ele pessoalmente, falou pessoalmente comigo. Você é a nova Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tem isso descrito em algumas entrevistas escritas que saíram na época. Eu joguei este telefone para o alto. E além de tudo, eu era uma criança hiperativa. E saí correndo pelo prédio, pelas escadas, tocando a campainha de todos os meus amigos, que eu conhecia, de todas as pessoas, e dando a notícia e corria. Na verdade, eu precisava era correr. Eu corria, dava uns gritos. Então, assim, foi um impacto. E desse momento em diante, não parou mais. A quantidade de assédio de todos os sentidos, da imprensa, na rua, porque aí começaram as entrevistas, começaram as gravações e eu fui entrando no meio de tudo aquilo que é encantador, por um lado, assustador, por outro, repentino demais. Então, imagina, se para um adulto é difícil,
que haja terapia, né? Imagine para uma criança, na cabeça de uma criança construir tudo aquilo. Então, era um misto de ficção com realidade, porque a ficção e a realidade estava tanto dentro da história de gravar, que era uma realidade de trabalho, mas que eu estava entrando numa ficção, como também eu sabia quem eu era, os meus dramas de criança continuavam sendo os meus particulares, da Daniele, daquela família, vivendo aquele momento que não era fácil, porque nesse exato momento meus pais estavam se separando. Nesse momento, meu pai viajou, se mudou para São Luís do Maranhão e eu me tornei essa criança mais famosa do país, que é uma realidade. Existiam poucas crianças que faziam TV e essas poucas crianças eram crianças conhecidas no país inteiro. Então, por exemplo, eu saía na rua, me lembro muito bem de umas senhorinhas apertando minha bochecha assim, com força, como se praticamente eu não fosse de verdade. Existe um pouco essa confusão. Hoje é mais comum, né? A televisão, o acesso aos artistas, a internet, isso mudou. Na minha época não era assim, eram pessoas muito inacessíveis. A ideia que o público tinha eram de pessoas inacessíveis, praticamente de uma outra realidade. E nós somos seres humanos. Cada artista que está vivendo o seu momento de fama continua sendo um ser humano, absolutamente com os mesmos conflitos humanos que todos os outros seres humanos, com alguns temperos a mais, como a vida de pessoas que também não têm um histórico tão linear e típico, né? São histórias atípicas. Eu tenho uma história de vida atípica, isto é nítido. Foi tudo muito precoce na minha vida, né? Então, foi um impacto e que precisou ser trabalhado. Então, assim, minha mãe tinha uma cláusula no meu contrato com a Globo que eu tinha terapia. E isso era uma condição contratual. Eu tinha que fazer terapia. Então, uma vez por semana, desde os meus 9 anos de idade, eu já fazia terapia. Acompanhamento terapêutico, para lidar com toda essa situação. E foram anos e anos, né, ao longo da vida, trabalhando com isso. E, então, eu tive várias fases de lidar com isso. Na minha adolescência, quando eu estava envolvida em viver o meu primeiro grande amor, que foi e é o pai da minha filha, ter esta filha, depois voltei a estudar teatro, mas assim, nesse período em que eu entrei nesse processo mais familiar, eu confesso que eu tinha um pouco de dificuldade de quando acessavam isso, né? De quando algumas pessoas... sempre é acessado. Até hoje, todos os dias, de alguma maneira eu ouço, seja no supermercado, na farmácia, um amigo de alguém que eu sou apresentada, a pessoa acha que me conhece de algum lugar. Olha assim e fica... Nossa, eu te conheço de algum lugar. Você trabalhou não sei onde, você estudou não sei onde. Nossa, você é tão familiar. E aí fica sabendo. Então, a minha fisionomia, de alguma maneira, está registrada na memória de uma grande quantidade de pessoas, principalmente da minha geração. E, então, eu tive períodos em que isso me incomodava, até porque eu estava afastada, não sabia muito bem como é que eu ia voltar para a minha carreira e conduzir isso. Mas hoje, eu estou completamente em paz. Só sinto gratidão em relação a esse trabalho que eu fiz, colho frutos belos e lindos até hoje por conta deste sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, o Geraldo Cazé é, sem dúvida, esse instrumento, esse homem que eu admiro, que foi o paizão de muitas crianças brasileiras, porque a obra tinha um primor não só de dramaturgia, mas em todos os sentidos. Tinha uma trilha sonora, quem é que não se lembra? A própria abertura do Gil, e era Dorival Caymmi, Chico Buarque. Então, assim, absolutamente de um nível alto para todas as crianças. Então, ele me proporcionou isso. Então, hoje, eu só colho bons frutos. Sou feliz por ter tido essa oportunidade da vida, de ter vivido essa personagem que é encantadora e que só me traz alegria. A obra do Monteiro Lobato é um material que eu sem dúvida, acho que qualquer pessoa pode afirmar que, sem dúvida, é a obra mais importante dirigida ao público infantil em língua portuguesa. Não existe na língua portuguesa uma obra de tamanha envergadura literária e que, ao longo do tempo, vem sendo recontada, né,
e levada ao público de diferentes maneiras, seja através da televisão, com a obra que foi criada pelo Cazé, desenho animado. Esta mesma obra na TV teve um processo de transformação, porque com o tempo eu fiz parte de uma época em que houve uma exibição do Sítio Clássico dentro da Globo, que foi a Rosana Garcia, eu e depois de mim a Isabela Bicalho. Nós três fizemos esse momento do Sítio Clássico, que é o mesmo elenco, tirando a Dirce Migliasco, que fez o primeiro ano em 77, depois já entrou a Reni de Oliveira, fazendo Emília, e daí já era Zilka Salaberry, Vó Benta, Jacira Sampaio, Tia Anastácia, André Vale Visconde. O elenco principal do sítio se manteve por mais de 10 anos, que é este Sítio Clássico. Depois disso, teve uma tentativa de deixar mais contemporâneo e moderna a linguagem do sítio, e eu não acompanhei muito essa fase. Mas o fato é que nós só não temos mais manifestações artísticas da obra do Monteiro Lobato porque a família protege bastante essa obra, que em 2018 se torna domínio público, o que é uma grande notícia. Então, assim, na minha visão, eu sou absolutamente fã do Monteiro Lobato, né? Eu sou uma leitora de Monteiro Lobato, não só da obra infantil dele. Ele é um dos grandes tradutores que a gente teve na época. Ele teve uma editora, a Brasiliense, que foi, assim, das mais importantes que houve no Brasil naquela época, que ele trazia e traduzia e tinha cacife para isso, bancava, tanto que faliu depois, as obras importantíssimas que chegaram em língua portuguesa foi através do Monteiro Lobato. Então, é um homem, assim, de primeira grandeza. Um homem que falou no petróleo no Brasil, quando ninguém sequer achava que era alucinação, né? Coisa de homem da fantasia, né? E não era, aí está. Então, é de uma importância imensa. É adotado nas escolas, né? A obra do Monteiro Lobato é adotada no currículo escolar das escolas brasileiras, e eu faço votos que ele seja ainda, essa obra seja ainda mais expandida, de maior acesso, com mais manifestações artísticas, espetáculos de teatro, musicais, filmes, o que puder ser feito e que será feito quando chegar a hora dessa obra se tornar domínio público e as pessoas poderem desfrutar mais disso. Desde o sítio, coincidentemente, nem foi aí, no caso, uma opção consciente, né? Ela se tornou depois uma opção consciente, eu trabalho com arte e educação. Então, eu venho fazendo isso desde do final da década de 90, eu já comecei a ministrar cursos com esse foco, né? Tanto para crianças como para adultos, direcionado a um objetivo de uma maior intercomunicação, seja pessoal, profissional, então focado nisso, né? E também dentro de um trabalho de incentivo à leitura. Eu fiz um espetáculo no ano 2000 que eu fazia uma personagem chamada Fada Lúcida e chamava Alakazam. E era também uma contadora de histórias, então a presença do livro sempre em cena, essa afinidade que eu tenho com a literatura, essa consciência do quanto ela foi transformadora e é na minha vida, a abertura de horizontes, a ampliação de linguagem, de vocabulário, de conhecimento de mundo, as portas que a literatura abre, são janelas abertas para o mundo, né? A gente tem provas cabais, estudos, teses e teses e teses do poder da literatura de transformação na vida de qualquer pessoa. Então, eu gosto de associar o meu trabalho de teatro e de TV com isso. Então, assim, montei espetáculos direcionados para isso. Teve um projeto também na TV que eu fiz em 98, em parceria com Jorge Pequeno, dirigi e apresentei um programa de cultura e de variedades, que era o Arroz, Feijão e Cultura, na NET Campinas. E nesse programa também, sempre voltado para serviço, né? Não é bem esse o termo, mas acaba sendo, né, um serviço social, de alguma maneira.
Procurei fazer alguns cursos de aperfeiçoamento nesse sentido também, para me sentir mais plena, né, em desenvolver trabalhos dentro dessa área. Então, dentro desse foco que eu sempre tive ligado com arte e educação, acaba que as coisas acontecem nesse sentido também. Então, por exemplo, para citar um exemplo, desde que eu cheguei aqui no Ceará, eu fui convidada e passei a gravar todos os anos o vídeo institucional do PAIC, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa. Então, eu fiz a professorinha do PAIC, tem 6 anos já que eu gravo esse vídeo. Então, assim, é mais um trabalho que, coincidentemente, acontece ligado dentro da área da arte e educação. Então, desde as minhas escolhas de trabalho até aos trabalhos que aparecem repentinamente, tem um pouco essa tendência, essa ligação, né, com a arte e a educação e com o incentivo à leitura também. É muito ligado comigo isso. 2 projetos de teatro já que eu faço de incentivo à leitura, esse que nós estamos agora, o encontro marcado, tem também esse incentivo à leitura. E é uma coisa interessante porque eu faço questão de ter a presença do livro papel em cena, né? A Marina Colasanti, uma vez eu assistindo também uma palestra dela na Feira Internacional do Livro de Tocantins, que eu fui para lá fazer esse projeto, e ela estava dando essa palestra. E ela mencionava isso, né, do quão foi importante na vida dela a constante presença do livro papel, que ela almoçava e jantava com o livro aberto e não conseguia parar de ler, quer dizer, hoje já é o tablet, o celular e são as redes sociais, né? Então, que como tudo na vida tem os 2 lados, né? Então, é uma questão de ter, de cada um aprender a como vai se relacionar com essa ferramenta, que é muito importante, muito útil, fundamental, e que traz uma capacidade da gente desenvolver vários trabalhos ao mesmo tempo, de se relacionar com um número grande de pessoas, mesmo que virtualmente, mas embora isso seja uma coisa, é virtual, mas você está ali se comunicando com aquelas pessoas de alguma maneira, né? Mas, por outro lado, a gente não tem como negar que esse tempo que as pessoas acabam dedicando às redes sociais e aos equipamentos da informática, ela poderia estar dedicando à leitura dos livros, né? Então, se o brasileiro já lia pouco, o brasileiro tem pesquisas mais recentes, é 1,6, é 1,5 livro ao ano, a média de leitura de um brasileiro. Então, é muito pouco, é muito pouco. Pela importância que tem, pela capacidade que tem a literatura de fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, porque ela é um profissional melhor, uma mãe, um pai melhor, um companheiro mais interessante, mais bem esclarecido, uma pessoa que acessa, porque a gente vai lendo os sinais da vida, quanto mais a gente vai abrindo a nossa percepção, e isso vem muito através da literatura. Né? O conhecimento de mundo, que vai facilitar o nosso dia a dia, porque não é uma questão de intelectualidade, não é nesse sentido, é no sentido da gente formar uma vida mais rica no nosso dia a dia, e engloba a família, o trabalho, os amores, porque amplia o nosso conhecimento de mundo, e então a gente pode desejar coisas mais altas também, né? E então, a partir do momento que a gente visualiza, eu confio bastante nesses estudos da física quântica, né? Que estão ligadas também com a espiritualidade de muitas maneiras. Então, a gente é capaz de conceber aquilo que a gente é capaz de imaginar. Se a gente consegue imaginar, visualizar, a gente consegue conceber e realizar. Isso é muito poderoso. E isso se amplia com a literatura. Você começa a visualizar um mundo mais amplo. Isso é muito rico. Além das coisas clássicas, ampliação de vocabulário, de linguagem, o seu potencial de comunicação, enfim. É muito grande os itens benéficos que a literatura proporciona, né? Então, eu também não sou muito ligada, eu preciso do livro, das folhas. Então, eu tenho dificuldade em fazer leituras em
em equipamentos eletrônicos. A luz, eu prefiro a leitura feita no papel. Mas nada contra, contanto que se leia. Tudo bem, eu acho que cada um... Pelo contrário, eu acho que existem sites incríveis de você baixar arquivos que têm milhares e milhares de livros grátis, gratuitos, para a pessoa baixar e ler. Isso é maravilhoso. Todos os clássicos traduzidos em diversas línguas. Então, isso é fenomenal, né? Isso é fenomenal. Mas eu faço votos que a presença do livro, tão maravilhoso, né, no sítio, mais uma vez, voltando, né, o Monteiro Lobato colocava esse momento da contação de histórias dentro da história. A avó Benta estava sempre com o livro na mão, contando histórias, e as crianças perguntando, e a Emília questionando, e o Visconde acrescentando. Então, uma riqueza muito grande. É um trabalho, na verdade, o sítio é um projeto de incentivo à leitura, né? Em essência, é um projeto de incentivo à leitura. Então, faço votos que o nosso país possa se tornar cada vez mais um país de leitores mais assíduos, né? Que isso muda tudo. No momento coincidente, mais uma vez essa história de quando a gente está desenvolvendo um tipo de trabalho, começam a acontecer coisas simultâneas e aquele plantio que a gente fez lá atrás começa a dar frutos e é muito bom. E eu estou num momento assim, com esse projeto do Encontro Marcado, que o objetivo dele é a gente circular pelo maior número possível de municípios desse estado do Ceará. Enquanto eu ainda estou aqui, que eu estou falando de planos futuros, né? Eu devo ficar ainda um tempo por aqui, mas eu tenho já um planejamento de voltar para o Rio de Janeiro. Tem um tempo ainda, aqui uns 2 anos, 3 anos, e nesse período a ideia é circular o máximo possível com esse projeto, que graças ao patrocínio da Coelce, que é a nossa apoiadora oficial e exclusiva, até o momento a gente tem o patrocínio, esse apoio grande da Coelce. Então a gente ganhou 2 mecenas, 2 editais agora, Mecenas das Artes, e a gente vai fazer 9 cidades no primeiro semestre, e eu estou querendo fazer pelo menos 15 cidades no segundo semestre. Mas ainda assim, são 184 municípios, então aí eu faço votos e confio que a gente venha aí conquistar o apoio da Secretaria de Educação do Estado e dos municípios que a gente puder levar esse projeto, porque a ideia é democratização, acessibilidade, levar o projeto para municípios onde não é comum e constante a presença de manifestações artísticas. E fora esse projeto que já está na fase de execução, circulação, eu tenho mais outros 2 projetos, que é a participação nesse filme agora da Zélia Gattai, que eu não tenho ainda maiores informações, mas em breve a gente vai falar sobre isso. E eu tenho um outro projeto de teatro, que é um projeto musical, bastante ousado, preciso de ter coragem, persistência e encontrar as pessoas certas, o que já vem acontecendo, que é um projeto musical sobre vida e obra de Marinês. Marinês é esta mulher incrível, de uma força única, uma voz de raiz, é chamada pelo Dominguinhos a Luiz Gonzaga de Saias, essa é Marinês, que foi uma menina que na década de 50, no sertão deste nosso Nordeste brasileiro, aos 15 anos, tocando seu triângulo, chachando, foi a primeira mulher a cantar Luiz Gonzaga no Brasil. Ela e o marido dela, que eles se encontraram, ela ainda era uma menina de 14 anos, que é o Abdias, que é um grande sanfoneiro, e na época era o melhor sanfoneiro, que tiveram um filho, que é o Marcos Farias, o maestro e amigo querido Marcos Farias, que está morando aqui no Ceará desde o ano passado. Ele se mudou para cá, já não é a primeira vez, a família já esteve aqui outras épocas, e o Marquinhos está assim apoiando 100% o projeto. Então qual é a ideia? É um musical com dramaturgia, são 7 atrizes, cantoras, atrizes. Porque é o seguinte, para dar uma Marinês, precisa de pelo menos umas 7. Esse aqui é o negócio, então não é brincadeira, assim. Ela tem uma obra, Marinês, tem uma obra vastíssima, ela interpretou grandes compositores desse país, nomes que fazem parte da música de raiz desse Brasil, que é João do Vale,
O Gil compôs algumas músicas para Marinês, especificamente para Marinês, e acompanhou muito o trabalho dela durante muitos anos. O próprio Gonzagão, quando viu este trio, porque aí a Marinês formou junto com o Abdias, o Trio da Alegria, e eles faziam o quê? Eles iam nas cidades onde teria a apresentação do Gonzagão, e eles faziam a abertura do espetáculo. Então, eles faziam em circos, e ao ar livre, nas praças, se apresentavam abrindo os espetáculos do Gonzagão. E o Gonzagão viu, se encantou, porque a voz da Marinês é impressionante, e é uma menina com muito potencial dramático também, é uma atriz inata, Marinês, tocando triângulo e chachando. Então, ele viu aquilo, e o Abdias super se garantindo na sanfona, um grande músico, e aí ele colocou esse trio para tocar com ele e começou a circular, e depois levou para o Rio de Janeiro. Eles moraram na casa do Gonzagão no Rio de Janeiro, e assim foi uma trajetória brilhante da Marinês, que infelizmente o Sul e o Sudeste não têm tanto acesso. Infelizmente, né, aqui no Nordeste ela é muito conhecida, mas ainda assim é um conhecimento bem pequeno, bem superficial, daquelas músicas mais conhecidas, que acabou tendo um destaque maior na mídia, que nem Bate Coração, Oi Tum Tum Bate Coração, que a Elba regravou. A Elba é uma total admiradora da obra da Marinês, fez vários trabalhos junto com ela, valorizando essa grande intérprete que é Marinês. E então, assim, mas a obra, que tem mais de 400 canções gravadas pela Marinês e de diferentes... ela tem toda uma dramaturgia que é interessante na obra dela. Então, tem as músicas picantes, tem as de fé, as de coragem, as bem sertanejas, as de amor rasgado, tudo dentro da musicalidade única e exclusiva desse nosso Brasil, que é baião, forró, forró pé de serra, né? Baião, e Marinês nunca saiu disso, nunca, nunca, nunca. Foi uma fiel intérprete da música de raiz do Brasil, né? Então, eu tenho esse projeto, que está numa fase ainda de colocar tudo no papel, chamar as pessoas, as atrizes, cantoras e 4 músicos, que também serão 11 pessoas em cena. E a ideia aí é, no caso, circular também pelo Brasil. Só que aí é um projeto de um valor mais alto, então a ideia é que esse projeto estreie em 2017, porque são 10 anos que Marinês partiu e deixou aqui esta obra maravilhosa, pouco conhecida, mesmo pelos nordestinos, que se espantam. As próprias pessoas que eu tenho chamado para o projeto ficam assim, maravilhados, quando eu mostro aquelas músicas mais antigas e tão incríveis, tanto na qualidade da voz como nos arranjos, que eram incríveis. Então, é isso, eu estou assim, nesse desafio de montar um espetáculo da Rainha do Nordeste. Eu quero agradecer muito, né, a oportunidade, a oportunidade de poder falar um pouco sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre esse trabalho, o meu momento atual, porque eu respeito e tenho um carinho muito grande pelo passado, mas eu sou uma pessoa que gosto do momento presente. Eu admiro, porque o passado está dentro dele, o futuro também, né? Então, esse é o momento real. Eu sou feliz por estar vivendo um momento presente muito gratificante aqui no Ceará e com tantas amizades e com tantos trabalhos florescendo. E já que a gente falou tanto de Monteiro Lobato, eu estou querendo dizer uma frase, falamos dele de arte, educação e de literatura. Eu estou querendo reproduzir uma frase bem simples dele, mas que diz tanto sobre tudo que a gente falou e sobre o poder da literatura, né? Ele diz assim: ainda acabo escrevendo livros onde as nossas crianças possam morar. Então, a ideia é essa. Ainda acabo escrevendo livros onde as nossas crianças possam morar. Monteiro Lobato. Eu ainda acabo fazendo
muitas coisas onde as nossas crianças possam orar. Contexto Geral entrevistou a atriz e arte educadora Daniele Rodrigues.